Oi pessoal, aqui é o Rafael do Calcularte e esse vídeo de hoje é para ajudar o pessoal novo, né, que acabou de se cadastrar, acabou de assinar o sistema, a se encontrar, saber o que fazer primeiro e como fazer, em que ordem, né, para poder usar o sistema. Então essa é a primeira tela que você vê assim que você acessa o sistema pela primeira vez no plano empreendedor. Você já passou por um assistente de configuração, né, então algumas configurações aqui você já tem, mas outras você ainda vai ter que fazer. Então a primeira coisa interessante de fazer é selecionar aqui uma imagenzinha aqui para o seu usuário. Vamos ver aqui. Você pode selecionar qualquer imagem. Aí você cai nessa interface onde você pode selecionar uma porção menor dessa imagem e você confirma. Tá aqui. Em seguida, a gente vai direto aqui para a seção de configurações. Você pode ver que com os dados que você informou no assistente de configuração inicial, ele já sabe quantas horas você trabalha por mês, o valor da sua hora de trabalho, né? O custo da sua hora de produção e a média das suas despesas ainda está por definir, porque a gente vai cadastrar as despesas aqui. Eu vou mostrar para vocês como. O seu e-mail é esse e aqui você tem a opção de alterar sua senha se você quiser. Lembrando que sempre é muito importante alterar a sua senha após o seu primeiro acesso, porque a senha provisória que você recebe não é uma senha segura. Você tem a guia finanças aqui, que você também já preencheu algumas coisas no assistente. O percentual de lucro padrão, por exemplo. Esse é o percentual de lucro que você definiu que por padrão, todos os produtos que você cadastrar na guia peça, só uma coisa, para o Calcularte a gente chama produto de peça, tá? Peça igual a produto. Então para cada peça que você cadastrar, se você não informar um percentual de lucro específico para aquela peça no cadastro da peça, ele assume esse percentual de lucro padrão. Então é para facilitar, para você não ter que ficar colocando toda vez o percentual de lucro nas suas peças, você pode deixar em branco e ele sempre assume esse daqui, tá? Uma outra coisa que é interessante falar é que a gente sugere que o percentual de lucro que você define deve ficar entre 10% e 20%. A gente sabe que tem muita gente que costuma trabalhar com percentuais de lucros muito maiores, né? Às vezes acima de 100%, 200%, 300%, mas a gente só quer enfatizar que isso é uma questão de semântica, tá? Para o Calcularte, o que é o lucro? O lucro é somente aquele dinheiro que sobra no fim do mês para você reinvestir no seu negócio. Aqui não vai incluir... Não é desse lucro que vai sair, por exemplo, o seu salário, nem o dinheiro que você vai pagar suas despesas, os seus custos, nada disso. Tudo isso é calculado separadamente. Por isso que aqui o percentual de lucro mesmo, né, o dinheiro que você vai reinvestir na sua empresa, tende a ser menor do que você está acostumado, do que muita gente está acostumada. Às vezes você não, mas muita gente está acostumada a considerar o lucro como sendo todo o dinheiro além daquele dinheiro que usou para pagar os materiais da peça, por exemplo, né? Então dali tem que tirar o salário, pagamento das despesas e outras coisas. Por isso as pessoas costumam usar, às vezes, um percentual muito maior. Só para você saber, aqui no sistema ele vai aceitar no máximo 70%, mas isso seria um valor exorbitante. O valor das suas peças iria aumentar exponencialmente. Principalmente porque o cálculo é um pouco diferente aqui, a gente vai chegar lá. Mas então a gente costuma sugerir entre 10% e 20% como ideal, no máximo 30%, e nada além de 50% jamais. Mas vamos colocar aqui 20% então. Arredondar preços de venda. Esse parâmetro, se você marcar, cada vez que ele calcular um preço porque ele é muito quebrado, por exemplo, R$19,97, ele vai arredondar sempre para cima, para R$20 nesse caso, né? R$19,97 vai para R$20. Se fosse R$15,43, iria para R$15,45, né? Ele sempre arredonda para preços terminados em 0 ou 5. Você pode deixar desmarcado ou marcar conforme a sua preferência, né, dos seus preços, se você costuma trabalhar com preços quebrados ou não. Vamos marcar aqui no nosso exemplo. A data inicial do controle de caixa, o que é isso? Isso aqui significa que você, quando começou a usar o sistema, você foi lá e olhou as suas contas, porque a gente vai chegar lá, tá? Aqui logo embaixo tem as contas financeiras, que são as contas que podem ser o caixa da sua empresa, pode ser uma conta corrente do banco, pode ser simplesmente uma conta fictícia que representa um fundo para guardar dinheiro para um determinado objetivo, né? Como, por exemplo, fundo de depreciação, onde você guarda dinheiro para uma futura manutenção ou troca de equipamento, fundo para pagamento de 13º e férias, o nome é bem autoexplicativo, e um fundo para reinvestimento no negócio, que seria onde você depositaria sempre o seu lucro do fim do mês. Então, assim, você tem várias contas e você pode cadastrar quantas você quiser. O que o sistema precisa saber? Ele precisa que você defina uma data, que foi a data que você normalmente começou a usar o sistema, e aí você vai olhar lá o saldo de cada uma dessas suas contas que você cadastrou e vai dizer para ele qual é esse saldo inicial nesta data. Um detalhe importante aqui, esse saldo nesta data significa que no fim do dia, representado por essa data, no fim do dia, isso é muito importante, não é no início do dia,
É como no extrato bancário. Ao fim do dia 31/10/2019, que a gente está dizendo aqui, eu tinha no caixa da minha empresa R$1.000 e na minha conta corrente da empresa R$5.000. Então veja como isso é importante, porque no dia 31/10, digamos que eu tenha, depois de computar todas as entradas e as saídas da movimentação financeira do meu negócio, eu tenha chegado a um resultado no dia de R$250 positivos. Eu ganhei R$250 naquele dia. O que significa dizer isso? Que no início do dia 31/10, com essa configuração aqui que a gente está vendo, eu tinha o quê? Não R$1.000, porque isso é no fim do dia. Eu tinha R$1.000 menos 250, que seriam R$750. Então significa dizer que em 31/10, ao iniciar 31/10, eu tinha R$750 na minha conta caixa. E ao fim do dia, com os 250 que entrou no dia 31/10, eu tinha R$1.000. Então, por exemplo, para dar um exemplo prático, se você vai começar a usar o sistema num dia pela manhã, onde você não teve nenhuma movimentação ainda, digamos que esse dia seja 1º de novembro, e você olha lá e você tem R$1.000 em caixa. Você não vai cadastrar aqui, 1º de novembro, R$1.000. Não, porque você vai estar dizendo para ele que no fim do dia, em 1º de novembro, você teria R$1.000. Você não sabe disso, porque você não sabe quanto você vai ganhar naquele dia ainda. O que você tem que cadastrar? Você tem que cadastrar o dia anterior, que é o fim do dia anterior, já que você está cadastrando isso na manhã do dia seguinte. No fim do dia anterior, de 1º de novembro, que seria 31 de outubro, você tinha R$1.000 na conta. É assim que você tem que ler e pensar para cadastrar esses parâmetros aqui. Bom, agora vamos detalhar um pouquinho mais essas contas. O Calculate ele já te cadastra por default, por padrão, estas contas que você está vendo aqui. São 5 contas. A conta caixa, que é o caixa principal da sua empresa, uma conta corrente da sua empresa, né? Um fundo para depreciação, um fundo de férias 13º e um fundo de reinvestimento. Essas contas, o sistema exige que você tenha e ele não permite que você exclua essas contas. Mas apesar de você não poder excluí-las, você pode alterá-las. Você pode alterar, inclusive, o nome e a descrição, né? Não tem problema. Então, por exemplo, se você tem mais de uma conta corrente, você pode ter uma conta corrente no Itaú, uma conta corrente no Banco do Brasil, digamos. Digamos que essa seja a conta do Itaú. Então você altera conta corrente, ou para ficar mais compacto, CC Itaú no nome, e aí conta corrente da empresa no Banco Itaú. Gravamos. E aí a gente pode incluir a segunda conta corrente, que seria CC Banco do Brasil. No Banco do Brasil. Saldo inicial nessa daqui é 0. A gente grava. Ótimo. Agora você tem 2 contas correntes, um caixa e os fundos. Bom, essa é a guia finanças, né? Aí a gente vai para a guia empresa. Você vê que você já tem o nome fantasia do seu negócio aqui, que você informou para o assistente de configuração. Isso é o mínimo que você precisa ter, por exemplo, para gerar um orçamento mais para frente, que vamos chegar lá nesse vídeo. Mas é mais interessante você ter mais algumas informações aqui para o orçamento sair mais bacana. Então, por exemplo, interessante você colocar o logotipo da sua marca, né? O logo da sua marca. Né? Mesma coisa que lá, você seleciona o arquivo e aí você cai nessa interface onde você pode ajustar aqui. Aí você confirma, tá aí o seu logo. É importante colocar o seu nome aqui também, né? O seu nome pessoal, digamos que seja a Maria de Souza, que é a dona da marca Muitos Membros de Maria. CPF dela a gente coloca o seu site, se você tiver, o e-mail dela, o Facebook, o WhatsApp se você quiser, e aí o seu endereço. E aí o telefone do seu negócio. Bom, isso aqui é importante principalmente para que essas informações saiam no seu orçamento, quando você vai fornecer isso para o seu cliente, para ter um orçamento bem completo, ter todas essas informações. Bom, aí na guia pedidos, o que a gente tem? A gente tem o tipo de pedido padrão. O Calculate ele trabalha com 3 tipos de pedido. Seria o pedido sob encomenda, que é onde você recebe a encomenda e aí você vai fabricar o produto para atender o pedido e aí você envia isso pelo correio. O pedido a pronta entrega, que seria a mesma coisa que sob encomenda, só que você já tem a peça pronta para enviar. E a venda presencial, que seria como a pronta entrega, só que sem o envio do produto. É o pedido mais simples de todos. Isso influencia na hora do controle do pedido, as várias etapas do pedido que você vai passando no sistema. Assim, e esse tipo de pedido não significa que você vai trabalhar somente com esse tipo de pedido. Só significa que ele é o tipo padrão, que é o tipo que vai estar selecionado quando você criar um novo pedido. Claro que você pode alterar o tipo ao cadastrar cada um dos pedidos. Mas aí você seleciona aqui o que você costuma trabalhar mais costumeiramente. Temos depois aqui os parâmetros do orçamento. Uma das coisas é
você vai criar um orçamento, ele vai assumir que o orçamento está sendo criado na data atual, e aí você diz para ele aqui normalmente quantos dias de validade, né, de prazo você dá para o seu cliente aprovar esse orçamento. Que seria aquele prazo onde os valores que você passou para sua cliente continuam válidos, né? Por default ele traz 7 dias, mas você pode alterar conforme o seu sistema de trabalho, não tem problema. Opções de frete, o que acontece? O Calculate te dá a oportunidade de criar um orçamento preliminar, onde a pessoa ainda não definiu algumas coisas com você, né? Ela só definiu o que ela quer, quais produtos ela quer, mas ela não definiu ainda qual tipo de frete ela quer pagar por, né? Quer receber mais rápido por Sedex, ou pode ser por PAC mesmo, né? Então isso aqui é um modelo, mais ou menos, das opções de frete que você costuma oferecer. Aí quando você for criar o seu orçamento, ele vai colar esse texto. Você pode alterar esse texto conforme você quiser. Ele vai colar esse texto no seu orçamento, com essas incógnitas aqui, né? Que são os valores, né? E aí, você, de posse dos valores reais para aquele pedido que você está criando, você só substitui essas incógnitas aqui. Você vai ter a oportunidade de fazer isso não aqui, mas lá no momento da geração do orçamento. Aqui é só o padrão que vai ser levado para lá, para facilitar o seu trabalho na hora de criar o orçamento. Ou seja, para você não ter que escrever tudo isso daqui, você sabe que você só precisa substituir os valores na hora de gerar cada orçamento. O próximo campo é esse aviso sobre prazos. Seria para dizer algo do tipo, isso também é incluído no orçamento, algo do tipo, as peças só vão começar a ser produzidas a partir do momento que recebermos a primeira parcela, o sinal do pagamento, ou pagamento integral, de acordo com a sua regra. Ou se você não tiver regra, se a pessoa pode pagar depois, você não precisa colocar nenhum aviso aqui se você quiser. Se tiver preenchido, ele vai colocar no orçamento. Se ele não tiver preenchido, ele não vai colocar. Isso acho que encerra os parâmetros do orçamento. Aí tem a forma de pagamento do frete. O que acontece? No momento que você vai enviar a sua encomenda, se for uma encomenda enviada por transportadora ou pelo correio, você vai efetuar o pagamento desse frete. Aí você precisa definir aqui qual é a forma de pagamento padrão que normalmente você usa. Então se é um cartão, se é um cheque, se é dinheiro. E outras formas de pagamento que você pode cadastrar. De novo, isso é um campo padrão, para dizer um valor padrão, para facilitar na hora que você estiver criando o pedido e controlando o pedido, ele já vai trazer esse valor por padrão lá. Se você não pagou de outra forma, você simplesmente não mexe, e aí te economiza tempo. Mas se você pagou de outra forma, você pode, na hora de administrar o pedido, alterar esse campinho lá também. Aí a próxima aba seria a aba de funcionários. Esse é o seu cadastro de funcionários. Não só funcionários, tá? Funcionários e você também. Para o sistema você é um funcionário. Você trabalha para sua empresa. Bom, então, aí aqui o que a gente define? A gente define a data de contratação, né? Que é a partir do momento que você vai começar a receber o seu salário. Vai ter os lançamentos de salário, de 13º no sistema. Qual é o salário mensal desse funcionário? E qual é a carga horária? Quantos dias por semana ele trabalha? As horas totais de trabalho por dia. E dessas horas totais, quantas horas são dedicadas à produção? E se recebe 13º ou não? Para ser feito esse lançamento automaticamente no seu fluxo de caixa. E também o meio de pagamento que você costuma usar para pagar o salário desse funcionário. Digamos que seja cheque. A gente grava aqui. Se você tiver mais funcionários, você inclui aqui. Já na guia de bens, a gente tem um espaço para você cadastrar aqueles equipamentos, outro tipo de bens que você quer fazer automaticamente uma reserva de depreciação. Se você não quiser, não teria nem necessidade de você cadastrar aqui os seus bens, a não ser que você queira ter um controle, assim. Mas então você cadastra, por exemplo, digamos que você comprou uma impressora no dia 15 de outubro, no valor de R$ 1.500, com uma vida útil, 5 anos de vida útil, vamos colocar 60 meses. E aí, quando que iniciaria a reserva de depreciação? Em que data você quer iniciar? Pode ser um mês depois, 15 de novembro. Se você deixar em branco isso daqui, você pode. Acaba convertendo isso aqui só num controle, né? Ele não vai lançar automaticamente as transferências de reserva para o fundo, né? Então, 15 de novembro de 2019. E aí, de que conta isso vai sair, né? Se vai sair do caixa, se vai sair da conta corrente. Vamos dizer que vai sair da conta corrente. Então o que acontece? Ele vai transferir todo mês, no dia 15, a partir de 15 de novembro, 1.500 dividido por 60, todo dia 15, na conta corrente, da conta corrente para o fundo de depreciação, automaticamente, tá? Então aqui a gente grava. Guia Impostos. A Guia Impostos é o que se você já usava o Calculate, é o que a gente chamava de despesas variáveis. Então veja, o texto aqui explica para você, está dizendo que aqui você deve cadastrar somente os impostos, as taxas ou impostos, que são expressas em percentual, que incidem sobre o seu faturamento mensal. Então, em casos de impostos de valor fixo, que são expressos em reais, ou pagos
com outra periodicidade que não mensal, seja anualmente, semanalmente, seja o que for, ou que tenha outra base de cálculo que não seja o faturamento da empresa, esse cadastro deve ser feito manualmente, em forma de despesa recorrente lá na seção financeira, para o seu fluxo de caixa. Então aqui vamos deixar em branco por enquanto, não tem necessidade, mas se você tiver algum imposto desse tipo, você cadastra aqui. Com isso, a gente fecha as configurações principais que a gente tinha que fazer. Então agora, por onde começar? Agora que a gente já configurou tudo, o ideal não, mas o mais intuitivo seria você começar na ordem que o menu se apresenta para você. A gente poderia ir na guia fornecedores, direto cadastrar os nossos fornecedores e aí os materiais que eles vendem. Se você for fazer uma coisa bem metódica, cadastrando tudo que você tem, todas as informações que você tem, esse é o ideal. Mas nada impede que, por exemplo, a gente comece pelas peças. Comece cadastrando um produto, primeiro de tudo. Não tem problema. A gente vai fazer quase isso. Mas antes de cadastrar as peças, a gente vai definir as despesas. Porque a média de despesas é essencial para que a gente calcule um preço de venda correto. Mas também não teria problema, tá? Se você cadastrasse uma peça aqui, calculasse o preço, depois lembrasse que esqueceu das despesas, quando você altera suas despesas, ele altera aqui os preços para você. Não tem problema nenhum. Mas já que a gente sabe disso, vamos começar então pelas despesas. Onde a gente cadastra as despesas? Na seção financeira. Veja que interessante, ele já cadastrou aqui pra gente, lembra que a gente cadastrou ali a impressora? 1.500 por 60, aparentemente é R$25. Então ele cadastrou aqui no dia 15 de novembro, que a gente está olhando o período de 1º de novembro a 30 de novembro. Esse é o nosso fluxo de caixa, de 1º de novembro a 30 de novembro. E já está aqui a transferência do fundo de depreciação. Veja que é uma entrada no fundo de depreciação e uma saída da conta corrente Itaú. E veja que também aqui você tem uma flexibilidade de olhar até final de julho de 2020, a gente confirma. Ele traz aqui, ó, os lançamentos são em novembro, já tem no dia 15 de novembro. Em dezembro, já tem aqui no dia 15 de dezembro, tá vendo? Todas as transferências para o fundo de depreciação. E aí, claro, vai atualizando o saldo da conta corrente, né? Aqui você tem o saldo do caixa, o saldo da conta corrente do Itaú, né? Mensalmente. Veja que o salário também do funcionário também está sendo pago a partir de 9 de dezembro. Lembra que ele foi contratado no 9 de novembro, então ele recebe a partir de 9 de dezembro, os 2.500 que a gente definiu. Então aqui, só para apresentar os elementos visuais, o que você tem? Você tem aqui os parâmetros, né, que você define o que vai aparecer aqui embaixo. Então você tem o período, você define aqui, você seleciona a data inicial, nesse calendáriozinho, né, você navega aqui nos meses e tudo mais, seleciona o dia, e a data final, então é de até, mesma interface, de uma data até a outra. Aqui você tem alguns atalhos, né, para períodos que você vai querer muito frequentemente consultar. Então vamos dizer que a gente quer olhar só o mês atual. A gente confirma. Aqui você tem, se você quer mostrar entradas ou saídas ou tudo, né? Aqui você veria só as entradas em alguma conta. E aqui você veria somente saídas. Pode ver que quando você filtra dessa forma que não aparece todo o fluxo do caixa, ele tira aquela parte aqui que aparecia o saldo das contas, porque não tem sentido você olhar saldo de contas lançamento a lançamento quando você não está vendo todos os lançamentos, está pulando lançamentos. O saldo não vai fazer sentido. Então a gente substitui isso por um gráfico mostrando a distribuição das suas despesas, nesse caso que você está olhando suas saídas, né, por categoria. A gente já vai mostrar o que são categorias de despesas e receitas. Ou tudo. Aí ele volta para a visão de fluxo de caixa. E também você pode filtrar por lançamentos já realizados ou previsões. O que diz se um lançamento já foi realizado de fato ou se é uma previsão? É esse campinho aqui, ó, realizado. Se tiver desmarcado, ele é uma previsão, né? Então, no caso, quando chegar o dia 15 de novembro, você vai marcar aqui, ele vai estar realizado. Logo, se a gente olhar aqui os realizados, ele vai mostrar aqui, tá bom? E previsões, nesse caso, a gente não tem nenhuma. Ainda, né? A gente vai chegar lá. Então vamos desmarcar, porque ainda não aconteceu. Veja que ele desmarca os dois, ou marca os dois, porque esses dois são partes de uma movimentação só, né? É uma entrada em uma conta e saída da outra, que caracteriza uma transferência interna. Então por isso que eles são sincronizados dessa forma. Você pode brincar com esses dois parâmetros, né? Combinar diferentes seleções aqui, ou usar essas três principais visões pré-configuradas, que é a visão de fluxo de caixa, que já está sendo mostrada, a visão de contas a pagar, que nada mais é do que somente as saídas e somente as previsões daquele período. As despesas que você ainda não pagou. E aí, contas a receber são as receitas que você ainda não recebeu, mas estão previstas. Voltando para o fluxo de caixa, aí a gente tem aqui o título, né, que te dá essa noção do que está sendo mostrado
lá embaixo, nesse caso o fluxo de caixa do período, e aqui um botãozinho que vai te levar para uma outra visão do seu controle financeiro, que é um resumo por dia, né? Eu mostro daqui a pouquinho. Mas antes, a gente tem aqui mais uma linha que te dá o botãozinho que você vai usar para criar novos lançamentos, e o botão de impressão e o botão de exportação de arquivo Excel. Você pode exportar os lançamentos que você está visualizando na tela para o Excel, ou você pode mandar ele para a impressora. Aqui você tem o cabeçalho das colunas, né? Que são data, categoria da despesa ou receita, a descrição da movimentação, o valor, né? Se está realizado ou não, se ele tem uma recorrência, né? Se acontece mensalmente. Nesse caso, veja que está marcado porque sim, isso é uma transferência de depreciação, de fundo de depreciação, e a gente sabe que ela vai ser feita durante 60 meses, então isso é uma recorrência, vai acontecer todo mês durante 60 meses, então ela repete. E a conta contra a qual está sendo feito esse lançamento. No caso, a entrada verdinha, veja que aparece em verde, né? A entrada entra nessa conta. Saída, sai dessa conta. Essa parte de saldo é importante também a gente explicar bem, porque muita gente tem dúvida. Saldo anterior, né? Da onde vem? Qual era o saldo no dia imediatamente anterior ao início desse período que você selecionou? Então, no caso, a gente selecionou 1º de novembro de 2019 até 30 de novembro de 2019. Então, esse saldo anterior é o saldo em cada uma dessas contas no dia anterior a 1º de novembro, que seria 31 de outubro de 2019. Você vai lembrar, nesse caso é muito fácil de entender, porque você vai lembrar que nas configurações, aqui nas finanças, a gente definiu exatamente que no fim do dia 31 de outubro de 2019, os nossos saldos eram R$1.000 em caixa e R$5.000 na conta corrente do Itaú. Veja que a gente tem exatamente isso, R$1.000 em caixa e R$5.000 na conta corrente do Itaú. No fundo de depreciação, a gente não tem nada. Outro detalhe importante é que você vê que você só tem 3 colunas aqui, né? Então você acompanha no máximo 3 contas, apesar de você poder cadastrar bem mais, juntamente com o seu fluxo de caixa, se você for imprimir ou exportar, alguma coisa assim. Só que você tem a flexibilidade de selecionar quais são essas contas que você quer acompanhar. Então, nesse caso, a gente está acompanhando a conta caixa, a conta Itaú e a conta de depreciação. Se você quiser, você pode simplesmente limpar, não colocar nenhuma conta na terceira coluna e colocar a conta Itaú primeiro e a caixa em segundo, né? Ou selecionar outro fundo aqui, outra conta, a conta corrente do Banco do Brasil, por exemplo. Você grava, fecha, veja que ele atualiza aqui. Ficou na ordem e com as contas que você selecionou. Vamos voltar aqui, só essa ordem aqui de caixa primeiro e conta corrente do Itaú de segundo, para eu não me confundir, que eu estou acostumado. Tá? Então deixando assim. Você vê que o saldo anterior é exatamente o saldo que a gente definiu 31 de outubro, né? E aí veja, a gente tem uma entrada, né? Que você sabe que é uma entrada porque é verdinha, no valor de R$25 na conta de depreciação. Veja que os saldos não se alteram. Por quê? Porque a conta de depreciação não está aqui, né? Então, de novo, vamos voltar aqui a conta de depreciação para podermos visualizar essa mudança do saldo. Veja, tinha R$0 na conta de depreciação anteriormente. Com esse lançamento de 25 na conta de depreciação, o novo saldo passa a ser de R$25. As outras duas não se alteram, porque esse lançamento foi contra a conta de depreciação. Sempre um lançamento é contra uma conta só. A gente tem uma despesa, daí, né, porque é vermelhinha, uma saída da conta Itaú, no mesmo momento, de menos de R$25 também. Então a conta Itaú, que tinha 5.000, passa a ter 4.975. Tá? E é assim que funciona o controle de saldo dentro do fluxo de caixa. É assim que você vai ver e é assim que você tem que entender. Ainda temos aqui o saldo final, que é ao fim desse mês, ao fim de todos esses lançamentos, seria esse o saldo destas contas. Aí o que acontece? Se a gente olhar o mês de dezembro, o mês que vem, você vai ver que o saldo inicial, o saldo anterior, em cada uma dessas contas, vai ser exatamente igual ao saldo final nesse período de novembro. Porque de acordo com o período de novembro que a gente está mostrando aqui, ao fim de 30 de novembro de 2019, o saldo da conta Itaú era 4.975, o saldo do fundo de depreciação R$25 e o saldo em caixa R$1.000. Então veja, mês que vem, dezembro, ele vai começar em 1º de dezembro, confirma, o saldo anterior é de R$1.000 em caixa, 4.975 na conta corrente do Itaú e a depreciação de R$25. Então é assim que funciona. Vamos voltar para o mês atual.
porque a gente queria o quê? Cadastrar as despesas aqui. Mais um detalhe, antes de cadastrar as despesas, você vê que esses lançamentos eles foram gerados de forma automática, que você cadastrou o seu bem e definiu qual seria a forma de reserva de fundo de depreciação para esse bem. Isso pode não ficar muito claro em alguns casos, ou você pode ter uma dúvida, ou você querer saber exatamente de onde veio. O que tem aqui? Apesar de ter sido gerado automaticamente, você consegue abrir detalhes desse lançamento em que ele te especifica qual é a origem desse lançamento. Então você vê aqui, origem do lançamento, depreciação de bens, compra, foi na data especificada aqui, a compra desse bem, qual é o bem, né, que você cadastrou, qual era o valor total desse bem, a vida útil, né, e a recorrência, como funciona. É todo mês, no dia 15, iniciou-se em 15 de 10 de 2019, que foi a data da compra, né, no valor fixo de R$25 em 60 meses. Tá? Então é bem detalhadinho aqui para você saber exatamente de onde veio e o porquê do valor em si, etc. Isso funciona em todos os lançamentos. Tá? Veja, mesma coisa aqui. Até é interessante ver, ó, se a gente olhar para o mês que vem, já tem o do salário. A gente consegue ver também a origem do salário. Ó. Veja, apesar de que a descrição gerada ela é bem intuitiva, né? Bem autoexplicativa, você pode aqui expandir e ver que a origem foi do cadastro de funcionários. A contratação desse funcionário foi nessa data, 9 de novembro. O nome do funcionário é Maria de Souza, o salário dela é R$2.500. Ela não recebe o 13º e não tem nenhuma observação. A recorrência é todo mês, em todo dia 10. O início é em 9 de novembro. O número de meses é indefinido. E o valor fixo do salário dela é R$2.500. A mesma coisa para quando for um lançamento gerado automaticamente por um pedido que você registrou, ou por uma compra de material que você registrou, que fez o material entrar no seu estoque e ao mesmo tempo gerou o lançamento aqui. Tudo isso é feito automático e tudo isso você tem essa opção, essa visão de detalhes aqui dentro do fluxo de caixa que te mostra direitinho de onde veio isso para você não ficar com dúvidas. Além disso, você pode alterar. Digamos que nesse mês a Maria, ela faltou durante alguns dias, ficou doente. Não ficou doente não, porque teria justificativa. Mas digamos que ela faltou por uma semana, um quarto do mês, sem justificativa. Você falou, Maria, sinto muito, mas eu vou ter que descontar o seu salário. Então você não precisa alterar o cadastro lá da Maria. Você vem aqui simplesmente em dezembro, neste mês específico, edita e diz que você pagou só R$2.000 para Maria. Aí você pode colocar alguma observação, e aí você grava. Como essa movimentação é recorrente, ele pede para você dizer se você quer alterar somente esta recorrência ou todas as recorrências futuras, né? Isso funciona, todas as recorrências futuras, para quando você fizer um reajuste de salário, por exemplo, nesse funcionário. Então a gente coloca, não, nesse caso somente essa, porque é um mês excepcional. Somente esta, tá lá. R$2.000, né? O valor do salário da Maria. E veja que ele fica marcado aqui que foi alterado. Essa coluninha aqui, quando tem essa mãozinha com esse lápis, significa que esse lançamento foi feito automaticamente, mas foi alterado manualmente. E aí, se você clicar aqui, você tem a oportunidade de restaurar os valores originais. E veja que ele te mostra exatamente o que foi alterado. Esse lançamento financeiro foi alterado manualmente. As alterações foram as seguintes. O valor foi de 2.500 para 2.000. Tá? Assim você não perde o controle do que foi gerado automaticamente e do que você alterou manualmente. Tá bom? E aí você tem a opção. Se você falar assim, restaura os valores originais, veja, volta para 2.500. E aí não está mais alterado. Tá? Mas não, de novo, a gente quer deixar alterado. Então vamos colocar 2.000. Maria faltou uma semana sem justificativa. Gravar. Somente esta. R$2.000. Muito bem. Isso também, essa regra de poder alterar o automaticamente gerado funciona para todos os tipos de lançamento. Para lançamentos que vêm de pedidos, de estoque, né, de compra de material, de embalagem, seja do que for. Muito bem, vamos voltar para o mês atual agora. Agora a gente vai fazer o que a gente tinha prometido que ia fazer, o que a gente veio aqui para fazer. Agora que você já tem uma noção de como funciona o seu fluxo de caixa, como você controla ele, a gente vai criar um novo lançamento. Para quê? Para cadastrar uma despesa. Você vem aqui, clica em novo lançamento. O tipo do lançamento é despesa, né? Veja que você tem a opção de receita e transferência também. São os 3 tipos que você pode gerar manualmente. A data. Digamos, vamos cadastrar o quê? Nossa conta de energia elétrica. Digamos que a gente paga energia elétrica todo dia 17. Vem aqui no dia 17.
a descrição energia elétrica, o valor, digamos que nesse mês aqui que eu estou cadastrando, eu sei que foi R$198. A categoria, aí sim, a gente define aqui, ó, a gente vai ter aqui energia, tá? A categoria, que aqui você tem uma lista de todas as categorias e entre parênteses a classe, que seria a super categoria, né? A categoria acima da categoria. A nomenclatura no sistema é essa, são as classes primeiro e cada classe tem várias categorias, né? Então veja que 13º salário é da classe funcionários, benefícios também é da classe funcionários, né? A gente vai ter salário aqui embaixo, salários também é funcionários, né? Então a classe funcionários possui várias categorias. No nosso caso, a classe operacionais possui várias categorias, como condomínio, aluguel, contador, depreciação, no nosso caso é energia. A gente vai chegar na parte que eu vou mostrar o cadastro de categorias e classes para você, aí você vai entender melhor. Mas aqui só que você precisa saber que você vai selecionar uma das que estão cadastradas, tá? Uma categoria das que estão cadastradas. Forma de pagamento, digamos que é à vista, né? Não é parcelado. O meio de pagamento que eu paguei a minha conta de luz, que eu quase sempre vou pagar a minha conta de luz, é através de débito automático, né? A gente não tem isso cadastrado ainda. Vamos colocar por enquanto que é pago com cheque, tá? Que vai também sair da conta corrente, não tem problema. Depois a gente vai mudar. A gente vai cadastrar lá e vai mudar aqui. A conta de origem seria a conta corrente Itaú, tá? Então vai ser a nossa conta corrente para pagar essa despesa aqui. Sem observações. Essa flag, o que ela está dizendo? Ela está dizendo se essa despesa ela é uma despesa fixa, uma despesa que você tem normalmente e deve ser considerada como uma despesa comum do seu negócio para que ela entre nos custos que vão entrar no rateio para cálculo do preço das suas peças, né? Ou seja, se for uma despesa comum que você tem normalmente todo mês ou quase todo mês, você vai marcar que sim, é para ratear nos preços das peças. Já se for uma despesa incomum, muito eventual, né, muito rara, que dificilmente vai acontecer de novo e com certeza não todo mês, aí você pode ter a opção de não considera, porque digamos que você tem uma despesa excepcionalmente alta num determinado mês, mas você sabe que você não vai ter mais. Então você pode falar assim, não, eu vou arcar com essa despesa, com os recursos que eu tenho guardados, mas eu não quero que essa despesa excepcionalmente alta eleve o preço das minhas peças daqui para frente, né? Porque foi só uma anomalia que não deve ser considerada como algo comum, então não deve embutir isso no preço das minhas peças. Detalhe é que no cadastro de categorias, na verdade o sistema já vem por padrão definido, né? O que normalmente cada categoria representa. Então, por categoria você sabe se essa categoria é uma coisa comum ou não. Por exemplo, todos os operacionais, né? Aluguel, água, contador, se você cadastra é porque você paga todo mês. Então, ao selecionar aqui, ele já vai marcar que deve ratear. Então, por isso que quando eu selecionei energia, ele já veio marcado. Mas outros exemplos aqui podem ter categorias que não necessariamente são tão comuns, então quando você selecionar, ele já vai desmarcar aqui, vai trazer não marcado. Mas você pode alterar. Você tem o padrão que vem da categoria que você seleciona e pode mudar aqui para o caso de exceções, né, que não se encaixam no padrão da categoria. Além disso, o que é isso aqui? É energia elétrica. Então, a energia elétrica só esse mês? Não, ela é recorrente. Então, a gente vai configurar uma recorrência aqui para ela. Vai ser mensal, todo dia 17. Data de término? Não, você não precisa colocar. Se você deixar em branco, ele vai repetir essa despesa indefinidamente para você. Essa é a recorrência número 1. E aí o valor fixo. No caso da energia elétrica não é valor fixo, né? Então, você não marca aqui. O que acontece? Você vai ver, ele vai gerar a primeira, que é desse mês, né, no dia 17 de novembro, com R$ 198,00. E ele vai lançar todo dia 17 dos meses subsequentes para sempre com o valor do lançamento em branco, que você vai precisar preencher mais para frente, né? Antes de marcar realizado. Então a gente grava, tá aqui no dia 17 de novembro, energia elétrica, né? R$ 198,00, uma saída da conta corrente Itaú. No caso aqui realizado, né? A gente já pagou, digamos, esse mês, né? E veja, se a gente estender aqui o período e olhar mais em frente, ó, até dezembro do ano que vem, a gente vai ver que ele lançou essa energia elétrica todos os meses do dia 17, ó. 17 de novembro com o valor já realizado. 17 de dezembro, energia elétrica não realizada e sem valor. Tá vendo? 17 de janeiro de 2020, mesma coisa, sem valor. 17 de fevereiro, mesma coisa. E assim vai, né? Ele repete para você. Tá bom? Então é assim que você vai cadastrar as suas despesas.
Vamos cadastrar mais algumas aqui para a gente ter uma boa média, né? Não sei, vamos colocar no dia 5 de novembro, a gente paga o gás. O valor de R$30 vai ser categoria gás, operacionais, forma de pagamento à vista, cartão de débito, não, cheque a gente colocou, né? Conta corrente Itaú e recorrência. Indefinidamente, não é valor fixo, grava. Todo dia 5. 5 de novembro, gás. 5 de dezembro, gás. 5 de fevereiro, 5 de janeiro, gás, gás, gás. Certo? É isso aí. Vamos colocar mais uma pelo menos. Aluguel. Digamos que todo dia 10 a gente pague o aluguel do nosso escritório, que vai ser, digamos, R$950. Aluguel operacionais, está aqui. À vista, cheque, conta corrente Itaú. Opa, esqueci de colocar a recorrência, não tem problema. No caso, o nosso aluguel ficou aqui R$950, veja que não está marcado como repete. Até é bom para a gente ver, né, para mostrar para vocês que ele não colocou o aluguel no todo dia 10. Veja, em dezembro não tem, em janeiro também não tem. Mas tudo bem, nada tema, é só editar, né, e configurar a recorrência em seguida, não tem problema nenhum. A gente grava e aí sim ele vai gerar, veja que repete. E agora a gente tem todo dia 10, aqui em dezembro, janeiro, fevereiro e assim por diante, o aluguel. Então agora que a gente cadastrou algumas despesas, a gente pode dizer que a gente deve ter uma média de despesas calculada, certo? Errado. A gente não tem ainda uma média de despesas mensal calculada. Por quê? Porque, na verdade, você não disse para o sistema que esse mês, que nenhum desses meses onde você cadastrou essas informações, ele está fechado. Ou seja, você não disse para ele que esses valores são definitivos, são realizados. Primeiro de tudo, você nem realizou o pagamento. E além disso, o mês não foi fechado. Então você precisa dessas duas coisas para que esses valores entrem na média. Porque veja bem, né? Se a gente considerasse todos os meses que tem coisa cadastrada e ainda não foram fechados, a gente ia acabar dividindo essa média, né, de R$198, por exemplo, por todos os outros meses que a gente replicou esse aluguel. E veja que está zerado, não tem nada, não tem valor. Então essa média ia cair lá para baixo. Então você precisa dizer com certeza para o sistema que esse mês que você terminou de cadastrar aqui, ele está realizado, está finalizado, está correto, né? E pode ser considerado como um mês padrão para fins de cálculos de média e outras estimativas que o sistema faz de acordo com o seu histórico, né? Então meses que estão ainda em andamento ou sendo cadastrados, tendo seus dados inseridos no sistema, mas ainda estão incompletos, não vão deformar ou deturpar as suas médias e outros cálculos que o sistema faz. Então o que a gente tem que fazer para isso tudo entrar na média? Primeiro, você vai, claro, ao longo do mês, isso vai ser natural, não vai ser como aqui, né? Naturalmente, ao longo do mês você vai marcar como realizado quando você tiver realizado esses pagamentos, né? Basta clicar aqui nesses... E aí você tem todos os seus lançamentos realizados. Quando você tiver todos os seus lançamentos marcados como realizados, confirmadamente realizados mesmo, dentro do seu mês, você clica aqui para fechar o seu mês. Ele vai mostrar um pequeno relatório, dizendo que o total previsto seria isso, o total realizado foi isto, né? E o não realizado tem que estar tudo zerado, inclusive a quantidade de lançamento sem valor definido, para que você possa fechar o seu mês. Você clica em fechar o mês, aí sim ele marca aqui, ó, cadeadinho, que o mês está fechado. Agora sim a gente vai ter lá em cima um valor de média de despesas mensais, que é de 1.228, tá? Claro que isso é só um exemplo, né? Nosso mês ficou extremamente negativo ali, porque eu nem cheguei a cadastrar nenhum pedido, mas a gente vai chegar nisso, tá? Mas por enquanto, só para efeito de ilustração, você já sabe como cadastrar suas despesas.